A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui, irmãos, mais uma vez compartilhando uma meditação e gostaria de compartilhar com vocês uma promessa que Deus fez. E essa promessa, todas as promessas, não só essa, todas, mas essa é a grande promessa que Ele nos fez. Elas, embora pareçam que não vão se cumprir, porque às vezes nós somos ansiosos, né? Pelas coisas boas, pelas promessas, a gente não se atenta. Que tudo tem um propósito, a um tempo determinado, a uma maneira. E a gente lê certos textos, e nós já tínhamos meditados aqui em Gênesis, né? E vou pegar aqui um trecho muito importante de Gênesis, no capítulo 3, que é justamente quando tem a queda do homem, né? E há uma promessa aqui. Há uma promessa em que, quando a gente lê, às vezes, não passa tão batido que a gente não percebe. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E diz assim, a palavra do Senhor: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e a tu lhe ferirás o calcanhar. Por conta do que tinha acontecido ali do fruto, né? Que Eva comeu, deu para o seu marido. Quando chega nessa parte aqui, irmão, da leitura, irmãos e irmãs, ele faz a promessa do Messias aqui. De Eva, né? Vamos repetir. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Isso é para a serpente. Entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, que é o descendente da mulher. Olha, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça. Aqui está prometendo, irmãos, que da mulher de Eva viria o descendente que ferirá a cabeça da serpente. A serpente ali usada por Satanás, figura de Satanás. E de Eva, a mulher, né, dela e de Adão, virá o descendente que ferirá a cabeça da serpente. Aqui está falando do Messias. Virá o descendente que vai ferir a cabeça da serpente. Isso é interessante e muito bom de observarmos. Avançando um pouco mais no texto, a gente vai ver que a humanidade se perde em iniquidade, né? E chega os tempos de Noé. E Noé, ele reafirma uma aliança. Gênesis 9, 17 e 19. Diz assim: Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Ele está reafirmando aqui. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. E aqui, quando toda a terra já havia sido exterminada pelo dilúvio, o juízo de Deus, Deus firma uma aliança com Abraão e toda a sua descendência. Todos, toda a carne sobre a terra. Né? Ele está reafirmando. Ele já tinha feito a promessa. Né? E da descendência de Noé vem Sem, Cã e Jafé. Se observarmos a genealogia, vê que Noé aqui é descendente de quem? De Adão e Eva. Vai vindo as descendências. E de Sem vai vir um homem chamado Abraão. E ali foi reafirmada a promessa também sobre Abraão. A todo momento, Deus guiando a humanidade que se perdeu em iniquidade de uma forma a se atentar a ouvir a voz de Deus e retornar para Ele. Isso está acontecendo e o livre-arbítrio do homem não está sendo ali invalidado, porque Deus não vai invalidar algo que Ele fez ou que Ele disse. A palavra dele vai se manter e as promessas também. Então vamos aqui agora Gênesis 12, um pouco mais à frente. Gênesis 12. Vamos ler aqui. E diz assim: Ora disse o Senhor a Abraão:
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez o plano da salvação e desde o Éden prometeu e está colocando em prática. Observamos aqui que ele fala que de Abraão, né, seria ali feita uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Ele tirou Abraão de um meio ali de povos, que novamente o pecado se espalhando. Ele tirou Noé daquele meio e levou Noé para um outro lugar e falou, ó, daqui vou fazer uma grande nação. É uma primeira parte. E a segunda parte é, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque a bênção e a promessa de Deus é para todos. Só que Deus ele tem uma maneira, há um propósito. Ele estava criando ali um modelo de nação. De Abraão, ele tirou e levou para um local. E em Abraão, ele estava ali estabelecendo separação, modelo, estava orientando, e através dali viria salvação para todos nós. Isso se repete no filho de Abraão, que é Isaac. Aí a gente vê lá em Gênesis 26. Gênesis 26, versículo 4. Pegando só alguns pontos aqui para a gente ir repassando e meditando. Olha o que Deus fala para Isaac. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ele está reafirmando em Isaac a mesma promessa que fez Abraão. E a promessa de Abraão, a bênção de Abraão, passou para Isaac. E ele está reafirmando. E Isaac passa para Jacó. É a descendência. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos ver Jacó. Gênesis 28, versículo 14. E diz assim, agora para Jacó. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A palavra de Deus ela é perfeita. Deus está reafirmando, conduzindo, orientando, direcionando, separando, instruindo todos nós, durante as gerações da humanidade. E ele está reafirmando promessa aqui em Jacó. E essa promessa de Jacó não para por aqui. A gente sabe que dos 12 filhos de Jacó, que passou a se chamar Israel, Deus passou a chamar Jacó pelo nome de Israel, porque houve um confronto dentro dele mesmo, onde Jacó se arrependeu de muitas coisas, de muitos enganos que ele havia feito. E ele, dentro dele, teve uma batalha com ele mesmo. E ele ali admitiu. E, Senhor, por que o Senhor me abençoa tanto? Porque tinha promessa na vida dele. Houve uma transformação dentro dele, ele lutou contra o anjo, no Vale de Jaboque, e o seu nome foi mudado. Porque ele não seria mais chamado um enganador, porque ele tinha essa conduta, mas passou a não ter. Então o nome dele foi alterado, foi mudado para Israel. E esse passou a ser o nome de Jacó. Israel. E Israel teve 12 filhos. Passando rapidamente aqui, sabemos que José era o mais amado. José, ele por ser o mais amado, causou inveja, o inimigo atuando, na mente do homem, que é a mesma coisa, sentimento, emoção, inveja nos irmãos, por conta de José ser o mais amado. Por consequência disso, cometeram uma atrocidade e venderam ele como escravo no Egito. José, honrando a Deus, só passando resumidamente, ele manteve-se fiel a Deus e Deus honrou José lá no Egito. E José acabou se tornando governador daquela terra, a terra do Egito. Uma terra, uma outra nação. O povo de Deus está aqui. Ele se tornou
governador de uma outra nação, é o Egito. Se casou com uma egípcia, Asenate, o nome dela, e teve filhos. Ali Jacó, acabou que Jacó e toda a sua família, toda a descendência dele foram morar no Egito. E viveram bem um tempo lá. Jacó, já no fim da sua vida, né, ele que tinha aquela bênção, aquela promessa sobre ele, vai passar à frente. Vamos observar Gênesis 48. É bom ler o texto todo. Mas vamos passar rapidamente aqui, de maneira resumida. Versículo 19 e 20. Mas seu pai, que é Jacó, é o pai de José, recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será multidão de nações. Aqui. No 48, nesse capítulo 48, Jacó está no fim da sua vida e ele manda chamar José e os seus 2 filhos. E ele abençoou José. E os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, Jacó adotou como se fosse filho dele, porque eram netos, mas adotou como se fossem filhos dele. E aí, José trouxe Manassés e Efraim para que eles fossem abençoados, e o seu pai iria passar ali agora a bênção para eles. Jacó, Israel, ia passar a bênção para eles. José trouxe eles na posição certinha, para que Manassés ficasse na posição direita, e Jacó abençoasse com a mão direita, e Efraim na mão esquerda. Só que Jacó inverteu as mãos. Ele fez assim, em vez de ele abençoar assim, ele inverteu. José foi corrigir Jacó, porque pensou, meu pai está bem velhinho, né? Não está muito se ligando nas coisas. Ô pai, não é muito bem assim não. O primogênito é Manassés, não é Efraim. Aí Jacó disse, eu sei, meu filho. Eu sei disso. Mas fez daquela forma, porque havia ali toda uma reflexão que Jacó já havia feito sobre as promessas de Deus, a Abraão, a Isaac, seu pai, tudo que Deus já tinha falado com ele. Uma reflexão profunda, inspirado pelo Espírito Santo ali. Ele juntou tudo e foi conduzido ali daquela maneira e refletindo sobre aquilo, abençoado daquela forma. De forma que a mão direita foi posta sobre a cabeça de Efraim e nele, né, como o texto diz aqui, a sua descendência será multidão de nações. E há motivo para isso. Efraim ganhou o direito de ser chamado por Israel. E isso é muito profundo, irmãos. Porque se a gente observar durante toda a história, Israel vai ser dividido. Depois já lá, Moisés, no Monte Sinai. Aquele povo, ele ficou vivendo muito bem aquele período no Egito. Só que passaram-se os anos, veio um outro faraó que não conhecia a história de José, não conhecia aquele povo, estava vendo um povo numeroso, acabou incidindo em muita carga, tributos, conduziu aquele povo a viver como escravos, até que eles acabaram realmente sendo escravos de fato. E viveram 430 anos nessa condição, até que clamaram a Deus, porque lembraram que tinha um Deus dos seus antepassados e clamaram. Então Deus, ouvindo isso, ouvindo o clamor, chamou Moisés. Moisés foi como instrumento de Deus e aquele povo foi liberto dali. As 10 pragas, né? Passando resumidamente. E aquele povo atravessou o Mar Vermelho, o faraó foi atrás, o mar fechou. Ele ficou estabelecido ali aos pés do Monte Sinai, onde Moisés foi ao alto do Monte Sinai e recebeu de Deus durante 40 dias e 40 noites muita orientação. E aí ele recebeu os 10 mandamentos e todo um conjunto de leis para uma nação. Aquele povo que não conhecia Deus passaria a conhecer mais profundamente, porque Deus, em sua perfeição, tudo isso que havia acontecido daquela nação, a promessa de Abraão, aquela nação de Israel,
ficaria estabelecida realmente como a nação de Israel, dividido em 12 tribos, que poderia se dizer 12 estados, como se fosse um país Israel com 12 estados, comparando assim. E haveria ali, as 12 tribos herdariam terra. Tinha uma, que era a tribo de Levi, que eram os levitas, e ficaria com uma tarefa especial, de cuidar do santuário de Deus. Seria como se fosse a capital. E ali tinha também todo um propósito no tabernáculo, uma coisa mais profunda, que a gente comentará com certeza em vídeos posteriores. Aquilo formou uma nação. Passou o período de Moisés, veio Josué, retomada pela terra prometida, houve o período dos juízes, depois começou o período dos reis, onde o último juiz, Samuel, o profeta, ungiu o rei Saul, e começou ali a monarquia, período de reinado, né? E foi Saul, Davi, Salomão. Salomão cometeu muitos erros apesar da sua sabedoria. Consequentemente, isso traria consequência, traria consequência. E no reinado do seu filho Roboão, ali houve uma divisão. Está em 1 Reis, capítulo 12. Podemos também nos aprofundar em outros vídeos, só passando de maneira geral aqui para observarmos o cumprimento disso tudo. Houve um problema político, de gestão de Roboão, mas Deus, que já sabia de todas as coisas, sua infinita sabedoria, decorrente daquele problema, houve uma divisão, e foi Deus mesmo que estabeleceu aquela divisão, que é a divisão do reino. Aí Israel, um reino, 12 tribos, passou a ser dividido em 2, onde Jeroboão, da tribo de Efraim, isso é importante, porque lembra quando Israel abençoou os filhos de José, Manassés e Efraim? E Efraim, Jeroboão, da tribo de Efraim, foi levantado ali, e 10 das 12 tribos foram com ele para o norte, e ficou estabelecendo um reino no norte, e abandonaram esse reino aqui de baixo, que era Judá. Foi 10 tribos para lá, e a tribo líder, que é como Jeroboão foi o que foi levantado como líder, o que conduziu, ficou sendo Efraim. Por esse motivo, Efraim, podendo ser chamado de Israel, ficou conhecido como Casa de Israel. E embaixo, Roboão, que era da tribo de Judá, reino de Judá. Ficou ali Judá e Benjamim. E aí ficou dividido o reino entre 10 e 2. Já não eram mais 12. E está assim até hoje. Com o passar do tempo, teve guerras, transgrediram a lei de Deus. O reino do norte transgrediu muito mesmo. E Deus permitiu a destruição deles. Os assírios, pela mão do rei Senaqueribe, invadiu e destruiu aquele reino. E o que aconteceu com aquele reino? Ele se espalhou. Se espalhou pelas nações da terra. E sobrou apenas o reino de baixo, Judá. E há uma coisa muito importante, porque de Judá foi prometido o Messias. Isaías, Ezequiel, Jeremias, são profetas que profetizaram acerca do Messias, que dizia: do rebento de Jessé virá o rei que reinará com justiça. Jessé é pai do rei Davi. Jessé de Judá, Davi de Judá, Salomão de Judá, Roboão de Judá. Então a tribo de Judá, dali viria, Tanto que conhecemos Jesus como Jesus, filho de Davi, por causa disso. Ele é descendente de Davi, ele é descendente dessa tribo. Judá, o leão da tribo de Judá, porque é de Judá. E a profecia dizia que de Judá tinha que vir o Messias. O rei Senaqueribe tentou investir contra o reino de Judá também. Mas na época o rei Ezequias, temente a Deus, orou a Deus, confiou em Deus. E Deus enviou um anjo que acabou com o exército de Senaqueribe. E Judá foi preservado. Mas Judá também, pela história, não foi certinha, transgrediu a lei de Deus. Quando Jesus veio, já estavam debaixo do jugo romano. Eles foram para o cativeiro na Babilônia, ficaram 70 anos. Depois eles retornaram para reedificar a cidade. Interessante, irmãos, que o próprio profeta Jeremias
Vou achar aqui, rapidamente, Jeremias, no versículo... Jeremias capítulo 31. E aqui. Jeremias, no capítulo 31, ele fala algo muito interessante. Essas profecias não são por acaso, nada do que está na palavra de Deus é por acaso. Jeremias 31, do 31, vamos ler até o 33, e olha o que diz o profeta Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, reino do norte, e com a casa de Judá, reino do sul. Está falando de restauração do reino. Não conforme a aliança que fiz com seus pais nos dias em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, que é casou, Deus, marido, Israel, esposa, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz ao Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverá, né? Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Está falando da restauração de Israel. Aqui em Atos, capítulo 1 também, há um relato muito importante que quando Jesus já ressuscitado, vamos só observando os pontos, ligando os pontos, isso é só uma breve meditação sem se aprofundar em uns detalhes, mas já se aprofundando em alguns, né? Atos capítulo 1, quando Jesus estava para ascender ao céu, subir, ser levado nas nuvens. Então, Atos capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será neste tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Eles estavam pensando no físico. É o que a gente pensa mais no físico mesmo. Mas quando a gente se aprofunda e medita nas coisas espirituais que diz a palavra, a gente começa observando as profecias, pedindo orientação a Deus, pedindo sabedoria, a ter revelação espiritual sobre isso tudo. Os discípulos estavam pensando na restauração física, de que aquele reino ali que eles estavam, que era Judá, né, e Benjamim, que eram os judeus, o reino de Judá, que era só 2 tribos e está assim até hoje, eles estavam pensando em aquelas 10 que se foram espalhadas, não se sabe mais dela. Olha o que Jesus responde. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria. E Samaria era a capital daquele reino do norte, lá. Por isso que judeus e samaritanos não se davam bem. Judeus aqui do sul, samaritanos do norte. Eles tinham uma certa rivalidade. E até os confins da terra. Jesus estava respondendo aqui sobre a restauração, mas não da forma que eles estavam imaginando. Porque o que acontece, irmãos? Consolidando isso tudo, em cumprimento profético, que tudo está se cumprindo em Cristo, perfeitamente. O que está acontecendo? Aquelas 10 tribos se espalharam. Agora tinha 2. E a promessa de que virá um rei justo e que reinará e que unificará realmente tudo. E haveria um reino, né, dele sendo estabelecido ali. Quando nós recebemos a missão de Cristo, portanto, ide, fazei discípulo em todas as nações, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso está em Mateus 28, versículos 19 e 20. Isso é a missão de restaurar o reino, porque o reino não está sendo restaurado no âmbito físico também, mas há uma restauração espiritual, porque qual é o reino de Deus? Somos todos nós. E a promessa que ele fez ali para Adão e Eva já, né, que virá o descendente pisar a cabeça da serpente, que está sendo reafirmado, percebendo o que se fez ali em Abraão, de que separou uma nação e dessa nação todas as outras seriam benditas, os judeus, né, judeu e descendente da tribo de Judá,
Mas tinha Benjamim ali também. O apóstolo Paulo era de Benjamim. Mas houve ali uma unificação dele como judeus. Tanto que Paulo até cita que ele é judeu da tribo de Benjamim. Né? Judeu porque ele é considerado como uma unidade ali, daquele reino. Né? Mas judeu da tribo de Judá, benjamita da tribo de Benjamim, eframita da tribo de Efraim. Aquela unidade deles ali, aonde Cristo veio, primeiramente as ovelhas perdidas ali, né? Ele estava levando ali a consolidação de todas as promessas sobre ele e instruindo com que seja feita a restauração. Porque a restauração que está sendo feita, quando a gente vai ao mundo e prega o evangelho pelos 4 cantos da terra, todos recebem. Quando todos recebem essa palavra e observam o cumprimento delas, o Cristo como Messias, e elas se batizam, elas aceitam a Cristo, passam a seguir conforme as orientações e as instruções que Cristo nos passa, que são orientações boas. Está se formando igreja, unidade. Uma unidade, é uma unidade, uma noiva, uma nação, um rebanho. Os profetas falam que virá reunir as ovelhas de 4 cantos da terra em um único rebanho. Um rebanho. E quando a gente está chamando, convidando essas pessoas, elas estão vindo, está tendo reunião. E ali, 2 tribos, com mais as nações que são gentios. Gentio é toda e qualquer outra nação que não seja a nação de Israel. Gentio é outros povos, todos os outros povos. E esses todos os outros povos a quem nós estamos pregando, quando eles estão vindo e se reunindo aqui, está sendo restaurado espiritualmente a Israel celestial. Inclusive, as 10 tribos que se espalharam. Porque se estamos reunindo todo mundo, está vindo 10, com mais 2 que estão aqui, com mais os gentios todos, todas as nações. E está sendo bendita todas as famílias da terra. Na promessa em Cristo, o Messias que já tinha sido falado lá por Deus a Adão e Eva. E isso está em cumprimento perfeito. A cabeça da serpente foi pisada? Ainda não, mas está se cumprindo perfeitamente. Há tempos determinados, há propósitos a serem cumpridos, há profecias a serem cumpridas, há sinais que estão sendo mostrados aqui na palavra, e esses aqui é só alguns, é só uma meditação, para que a gente possa cada vez mais, de pouquinho em pouquinho, juntos, compartilhando, meditando, aprender. Juntos. Eu também não sei tudo, tenho aprendido muita coisa, lendo, meditando, buscando, pedindo a Deus, conversando com irmãos, conversando com irmãs, compartilhando. E é isso que a gente deve fazer. O apóstolo Paulo nos instrui, os irmãos, admoestemos uns aos outros, admoestar, repreender uns aos outros mesmo, mas no sentido de, olha, irmão, chama atenção para a palavra. Se está tendo algum tipo de desvio, chama atenção, é com carinho, é com amor, é orientando uns aos outros mediante a palavra do nosso Deus. Não é um sendo maior que o outro, porque ninguém é maior que ninguém, todos somos iguais perante a Deus. Mas é buscando orientação na palavra. E o inimigo tem procurado dividir o povo de Deus, mas nós devemos nos unir em todos os sentidos. E por isso é muito importante perdão, por isso é muito importante a gente estar sendo cada vez mais humilde. Às vezes é difícil pelas coisas que o mundo conduz, né? E a Satanás também induzindo. A gente já falou sobre isso em alguns outros vídeos. E é isso que eu gostaria de deixar aqui com os irmãos. Tá? Vamos orar para encerrarmos aqui essa meditação. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelas suas promessas, obrigado por nos conduzir e instruir. Perdoe-nos porque somos falhos, somos pecadores, Senhor, não merecemos nada, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz sobre ti, Senhor. O Senhor levou tudo. Obrigado. Seja com cada um que está assistindo esse vídeo, cada família, cada lar representado, todas as pessoas, Pai. Todas as pessoas, que possamos, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, em qualquer lugar, Senhor Jesus. Senhor, sermos aqueles que o Senhor deseja que nós sejamos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Por cada um, por minha vida,
minha família também, todas as coisas que aconteceram, vem acontecendo, que vão acontecer, porque no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu isso. A cabeça da serpente já está declarada que será pisada. Essa oração que eu faço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos.